Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Entrevistas DPE comigo, Beatriz Prio. E hoje a gente vai entender melhor como que funciona a Rede Nacional de Feministas Antiproibicistas em Roraima, a RENFA. E quem vai conversar sobre isso com a gente é a Francisca de Andrade, que é uma das fundadoras e líderes também desse movimento da RENFA aqui em Roraima, né? Muito obrigada por ter aceitado o convite e seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Vamos começar pelo início dessa história, né? Como é que a RENFA chegou aqui em Roraima? Como é que, na verdade, você teve conhecimento e trouxe também, fundou aqui no nosso estado? Então, a gente como mulher, né, a gente sofre muito com todo esse sistema patriarcal e você acaba tentando buscar outras falas para outras ideias para poder não se adoecer tanto, né? E assim você vai pesquisando, e assim eu encontrei a RENFA, na época era Facebook ainda, né? Que hoje é Instagram, mas foi Facebook. Estava em alta na época, né? Então, aí eu li sobre aí lá tem a carta de princípios, li, comecei a seguir, ver as postagens, e as ideias batiam muito com o que eu entendia de sociedade, da defesa da mulher, como a gente sofre nesse sistema. E aí, em 2018, não lembro, veio uma mina de São Paulo. Ela é baiana, mas ela veio de São Paulo. Ela é da RENFA, ela veio trabalhar aqui, a gente acabou se conhecendo. E aí, a gente conversando sobre, ela falou, sou da RENFA. Eu falei, pô, eu conheço, então vamos fundar a RENFA Roraima. E assim, no apartamento dela, eu comecei a chamar algumas amigas que tinham também essas ideias feministas, né, de busca em defesa da mulher, e começamos. Hoje, por exemplo, como é que funciona na prática essa organização aqui em Roraima? Só para situar também a população que está nos ouvindo, nossos ouvintes, a RENFA é uma organização política feminista, antirracista, anticapitalista e suprapartidária, criada com esse objetivo de atuar em defesa das mulheres, né? Como é que hoje funciona na prática? Então, a RENFA está em mais de 12 estados, né? Ela foi fundada a partir até da Marcha da Maconha, das Minas da Marcha da Maconha, viu o machismo dentro dessa organização e assim elas fundaram esse movimento. Ela é muito forte no Nordeste e no DF, né? E aqui em Roraima, e tem autonomias, assim, as nossas pautas, que cada estado tem as pautas feministas, são gerais, porque a gente sofre em todo o país, em todo o mundo, aliás. Mas assim, a gente tem autonomia de fazer como é melhor para nós de Roraima. Então, a gente começou com encontros de acolhimento. Então, é importante, como a gente sofre tanto com esse sistema machista no trabalho, na família, com os amigos, porque é em todo grupo que você faz parte. Às vezes sutil, às vezes não. Às vezes você vai se acostumando, isso não é legal, se acostumar, porque aí fica perpetuando ainda mais. Então, a gente faz piqueniques RENFA, a gente começou assim, fazer piqueniques RENFA em algumas praças da cidade. E aí a gente se acolhe, fala suas vivências, escutar, a escuta ativa, a escuta de acolhimento. Ter um espaço seguro para as mulheres, poder compartilhar suas dores, suas alegrias com outras mulheres, que aí vai, eu também sofro isso. E aí uma palavra ajuda. Então, assim, aqui em Roraima a gente começou assim, com os piqueniques RENFA, e agora a gente está avançando em atividades mais efetivas até. Quais são essas atividades? Então, agora a gente começou a fazer oficinas. A gente fez agora uma oficina na escola com adolescentes, que a gente tem uma integrante, que ela é educadora. Aliás, eu vou sugerir que você a entreviste, ela é sensacional. Já está convidada, então. Que é a Juliane, ela é educadora menstrual. Então, a gente fez uma oficina com ela numa escola da periferia, porque é uma coisa também da RENFA Roraima, da RENFA, de levar o feminismo, assim, sair um pouco do mundo do centro, sabe? Que tudo aqui muito é centralizado. Então, a gente tem essa ideia de ser uma coisa mais de levar as mulheres, as pessoas da periferia, a nossas ideias, porque também eu sou uma mulher periférica. E aí ela fez a oficina com adolescentes de 14 anos, 15 anos, sobre educação menstrual, sobre a dignidade menstrual, sobre outros métodos para se cuidar com os meninos. Foi muito interessante, porque
Tanto que eu até perguntei para ela, quer só as... Não, eu quero os meninos. E é importante eles saberem, porque a gente vê muitas meninas com aquela coisa... Isso já na escola vira um bullying, vira um drama. E tem que normalizar, porque a menstruação é uma coisa normal, uma coisa... Ou seja, se não existisse, não existiriam eles, né? Como ela até explicou. Então, a gente fez essa oficina com a Giliane. A gente agora vai ter o nosso sarau Sá, você está convidada. É um sarau cultural, um sarau... É na Germano Sampaio, como eu falei, a gente tem essa ideia de fazer coisas na periferia. Descentralizado mesmo, né? Descentralizado também, que assim, tudo é muito mirandinha, tudo é muito mirante, muito central. Não, a gente tem que levar nossas ideias feministas, ideias para quem precisa. E quem precisa, tá, todos nós precisamos, mas a galera que precisa mais está por lá. Que é o público menos favorecido com as políticas públicas de todo o país, né? No nosso estado também. Eu queria que você explicasse também de que forma que a RINFA ela atua nesse papel de defesa mesmo dos direitos das mulheres e das mulheres trans também, que inclui todo o público. A RINFA tem mulheres trans, homens trans, também faz parte da RINFA. Olha, a RINFA, nacionalmente, nossa, ela é muito forte, muito poderosa, lá que a gente está engateando, tanto que a gente faz parte de novos núcleos RINFA, né? Tanto que a gente teve agora uma oficina essa semana sobre... A RINFA faz parte de vários conselhos nacionais, alguns conselhos nacionais, conselhos estaduais. E a gente vai começar a procurar também aqui em Roraima. Então, faz parte de conselhos da mulher, conselho da LGBTQIA+, conselho de drogas, conselhos que existem pelo país. O Conselho Nacional, aliás, tem representante da RINFA. O Conselho Nacional de Discussão sobre as Drogas tem representante da RINFA. Então, ela atua em várias áreas em defesa, porque a gente sabe sobre a questão das mulheres encarceradas. É um trabalho muito forte na RINFA Nordeste, por exemplo. Como a gente está engateando, a gente está conhecendo, assim como é que o estado de Roraima, a gente quer adentrar os conselhos também, fazer parte, para fazer uma atuação mais efetiva. Hoje, por exemplo, o que você percebe, aliás, não só você, mas todo mundo que faz parte da RINFA aqui, as mulheres, os homens que já abraçaram essa organização, percebem, digamos que, dificuldade mesmo de acesso das políticas públicas a essas pessoas que vocês defendem, que são homens e mulheres trans, mulheres pretas, indígenas, o grupo LGBTQIAPN+, de forma geral mesmo, né? As mulheres periféricas, porque, assim, a gente fala de mulheres encarceradas, fala de mulheres que sofrem violência doméstica, envolve as mulheres que sofrem todo tipo de violência, na verdade, e que têm seus direitos invadidos, né? Então, assim, o que vocês percebem aqui do estado de Roraima hoje de maior problemática? Olha, é uma problemática nacional, na verdade, também, né? Que como as minorias, nas leis... Os direitos estão lá, né? Mas na prática, e aí tem a ver com a informação. Você sem informação que tem aquele direito. Porque a violência contra as minorias, ela é muito complexa e ampla, né? Ela não é só física. Então, é uma violência de baixa autoestima muito forte. Diminui a pessoa que ela começa a entender que ela não tem direito a coisas, que ela merece aquilo. Esse é o maior desafio, você fazê-los entender que não, que eles têm direito a tudo que a sociedade pode oferecer, lazer, porque não é só comida. E aí os conservadores colocam muito, querem impor muito isso, que como se comida bastasse, e pouca, e básica, e não. Nós temos direito à arte, à cultura, a lazer, à educação de qualidade. E o país tem condição disso, só que devido a toda essa baixa autoestima que... eu esqueci o nome de um jornalista carioca que ele falava, que é o espírito de vira-lata que o brasileiro tem, né? Ele acaba não buscando ou achando que tudo do outro é melhor, então que ele não merece aquilo. Então, assim, as mulheres, no que nossas pautas, né, que você até comentou, a gente tem uma dificuldade de adentrar nesse mundo, de fazê-las entender o que elas merecem e que é direito delas ter qualidade de vida, ser respeitada, não sofrer violência.
E qualquer tipo de violência, não é só violência física, violência institucional, que é muito comum. Tipo assim, aqui em Roraima é muito comum a violência obstetrícia. Tem vários casos. Aconteceu, a gente foi para manifestação, foi ter minha ex-aluna. Então, ela foi assassinada pela violência contra a mulher institucional do Estado, né? Então, adentrar esse mundo delas, que elas entenderem, e a luta. E aí, gente, tudo é coletivo, né? Então, uma pessoa sozinha ela não vai conquistar muitas coisas. Mas se você se junta, aí vem grandes vitórias, assim. Lógico que para nós mulheres é bem pequeno as nossas vitórias. Tem que sempre lutar o dobro. Sim. Mas a gente não pode desanimar, porque senão eles vencem. É isso que eles querem, desanimar a gente para a gente... Não vou mais. Não, é cair, se levantar, chorar, que a gente chora muito, porque é muito adoecedor esse espaço de luta, né? Porque você está, tipo, explicando o óbvio, você está pedindo o óbvio, né? Você não tem cansativo, nada. Né? E é cansativo, a gente chora, a gente adoece, a gente vai ao psicólogo. Mas o importante é nos animar, por isso que a gente faz atividades culturais, porque tem a ver com a saúde mental. Até como é uma frase muito famosa, tal, mas é isso, você para fazer o bem precisa estar bem. Então, o piquenique, que é uma reunião que você se junta, você se abraça, você come ali a gente leva umas coisinhas e conversa, isso é um acolhimento, dá uma saúde para você se levantar outro dia e a luta. Essa é a importância, então, dessas reuniões, né? Uhum. Eu acredito que reúne ali mulheres de todas as esferas, principalmente mulheres que mais sofrem, né? Mulheres da minoria que mais sofrem com essa violação de direitos no nosso país. Como é que no momento ali que vocês estão, né, trocando experiências, trocando essas dores, de que forma que isso fortalece mesmo, né, e dá coragem para continuar buscando esses direitos? Sim, é tanto que sempre no final as falas são essas, ai, como foi potente, mas já querem fazer de novo, né? Aí elas choram, elas, né, riem, contam coisas positivas também. E a palavra que elas mais usam energizou. Isso. Saiu. Dá essa energia. Porque até eu falo muito para as minhas alunas, o sistema foi feito para nos derrubar, o sistema foi feito para acabar com nós mulheres, né? Então, tudo que a gente puder fazer e se reunir, se juntar para dar essa energia, essa força, esse acolhimento é importante. Parece uma coisa simples, mas não é. Porque a saúde mental, ainda mais, né, nos dias de hoje está até pior, ela é muito importante para nós, para toda a sociedade. E como há um sofrimento em relação a isso. E quem mais sofre com isso, né? São as mulheres, porque eles têm essa tripla jornada. E, nossa, é bem complicado. Então, assim, e aí você está falando a dificuldade. A gente tem professoras, a gente tem estudantes de psicologia, a gente tem mulheres trans no nosso grupo, a gente tem artistas. E aí eu convidando algumas mulheres que trabalham na minha escola, por exemplo, que trabalham com a limpeza, porque é a elas que a gente tem que chegar. Há uma dificuldade por causa de todo esse mito em torno da palavra feminismo, como se fosse uma coisa, né, que a sociedade, o conservadorismo demoniza muito. É uma coisa tão linda, é uma coisa tão maravilhosa, é uma coisa que é para a sociedade, não é uma coisa para o feminismo, ele faz bem para todo mundo, né? Porque ele quer uma sociedade justa, né? Sem violência. Então, isso é para todo mundo. Mas essa dificuldade, então, é um processo lento de tirar esse mito de demonização que faz em relação ao feminismo. Vamos tentar fazer um pouquinho agora. Vamos. Explica para quem é leigo, quem não entende nada. O que você acredita ser o feminismo, para explicar realmente o que defende que é essa causa de vocês. Tá. O feminismo, ser feminista, né? É lindo demais, porque o principal, assim, é amplo, sabe? A gente vai poder falar muito aqui, aí você vai ter várias feministas que fazem estudos e escrevem, mas o básico, ele quer uma sociedade justa. O feminismo luta por uma sociedade sem violência,
né, para homens e para mulheres. Não é contra homens, o feminismo não é contra homens. Na verdade, a gente até quer que eles sejam nossos aliados, que a gente não chama de homens feministas, porque não existe, né? Mas aliados. Apoiadores. Que aí eles precisam se desfazer, porque é difícil se desfazer de privilégios, né? Então, o feminismo, ele tem a nossa causa principal é uma sociedade sem violência, que as mulheres possam ser quem elas querem ser, que elas possam ter direito ao corpo dela, que elas não têm, né? Que elas possam ter direito a amar quem ela quiser. Então, é um movimento político, social. Então, ele é bem complexo, bem amplo, mas não tem nada a ver com o que eles falam, né, de que ser contra homem, não odeia homem, não tem nada a ver. Não, o feminismo ele não é o contrário do machismo, não. O machismo é uma coisa, o feminismo não é o contrário. O feminismo, pelo contrário, ele quer justiça social. Por isso que você falou aí, né, a Renfa é anticapitalista, porque para você ser feminista, tu tem que ser anticapitalista. Não existe um feminismo que não seja anticapitalista, porque o capital ele tem a mulher como produto. E qual é o que o feminismo quer? Que a gente não seja um produto, que a gente seja humanizada. O que é que o machismo faz, por exemplo? Ele desumaniza a mulher, objetifica a mulher, né? E o feminismo luta contra isso, porque nós somos seres humanos, né? Assim, temos os direitos e a gente luta só quer nossos direitos, a gente não quer tirar direito de ninguém. Agora, para o homem, branco principalmente, né? Que é o que são os privilegiados, difícil até do movimento, tá? Até homens, por isso que não é à toa que existe a expressão esquerda machista, né? Até do movimento, ele se desfazer de privilégios, porque ele tem privilégios, né? Muitos. É preciso um trabalho muito árduo e uma reflexão muito forte dele. E até do movimento, eles têm essa dificuldade. Você imagina os que não são. Então, a gente tem... Nossa, é muito complicado, porque você tem que educar as mulheres, que as mulheres... a gente nunca fala que uma mulher é machista, porque, na verdade, isso é um produto masculino. A gente fala que ela pode reproduzir. É resultado, né, desse sistema. Exatamente. Ela reproduz porque foi o sistema que ela foi educada, seja a avó, a mãe, e vai passando por gerações. Então, é difícil você derrubar uma estrutura muito forte como essa. Então, por isso que é importante os movimentos, é importante você estar ouvindo, é importante esse programa aqui, super importante para esclarecer, que tenha mais, né? Então, não é fácil, não, na verdade. É bem complicado. E como você falou, não é um movimento contra os homens. E aí eu até cito um exemplo. Essa semana eu assisti um vídeo assim, que eu achei sensacional nas redes sociais, né? E eu acho que vale até a pena alguém pesquisar aí. Mas o vídeo era uma mulher que saía às ruas perguntando de homens, né? Sobre o que precisava mudar, né? Em relação à violência contra as mulheres, o que eles achavam do machismo, na verdade, né? E aí, depois que todo mundo respondeu, ela perguntou desses mesmos homens se no mundo não existissem mais homens, do que as mulheres iam se defender? Eles não souberam responder, ficaram com várias interrogações, né? Porque, na verdade, a mulher é violada, seus direitos são violados pelos homens, né? Homens. Não digo todo homem, mas sempre um homem, né? Sempre um homem. E claro que existem os homens que são homens de bem, que ajudam e apoiam o movimento, né? Que entendem a causa e que protegem, ajudam as mulheres. Mas, é isso que eu ia apontar, mas entender isso é muito difícil. O programa vai ajudar essa intenção, né? Dos movimentos, de fazer encontros, de fazer, pelo menos aqui, por exemplo, isso aqui, sei lá, 50 homens escutarem isso, se um fizer uma reflexão, né? Já é um ponto positivo para o movimento, né? Para as mulheres, né? Agora, então, no dia 7, se eu não me engano... 7. Às 17 horas, que vai ser lá na Germana Augusto Sampaio, vai ser um sarau. É o primeiro sarau da Renfa. É o primeiro sarau Renfa. A gente quer fazer isso, uma prática, é fazer todos os anos, em meses diferentes. A ideia é você levar artistas, né, que às vezes não tem muita visibilidade em outras plataformas e tal, e levar também isso para a periferia, porque, não sei, quando eu vou ao teatro, por exemplo, eu vejo sempre as mesmas pessoas, e é tudo no centro, e aí as peças são de graça, eu fico imaginando,
o teatro está pela metade, podia estar lotado com gente da periferia. São sempre pessoas brancas e Exatamente. Aí, assim, você tem que levar a arte, porque a arte, ela muda muito. A arte, ela é muito poderosa, né, para todas as nossas ideias. Ela é importante. E aí a gente vai ter artistas, eu posso citar, se, com certeza. tá? Para já convidar mulheres a irem participar, os homens também. Homens, adolescência. Eu tô articulando para meus adolescentes, que eu sou professora, né, do 9º ano, lá da Escola Walter Pinto. Aí eles vão lá, é microfone aberto, você, Beatriz, pode chegar lá, ler o seu poema, ler o poema de alguém. Lógico, a gente estava direcionando para poemas de mulheres negras, indígenas, e também pode ser mulheres brancas, mas sempre direcionado nesse sentido, por enquanto esse. E aí é só chegar, pegar seu celular. É um estilo piquenique, que é prática da Renfa, porque o piquenique ele traz uma coisa muito acolhedora. Família, né? É muito família, muito de amor. Porque você senta ali, você compartilha um alimento, você compartilha risos. Então, é nesse estilo, assim, leve sua cadeirinha, leve seu tecido para sentar. Lá vai ter, a gente tem amigos que trabalham com brechó, vai ter lanches que as pessoas, né, que a gente abriu feirinha. Então, vai ter a poeta, né? Gosto de falar poetisa, mas alguns gostam de falar poeta, né? Mas a Jacilene Cruz, que ela é professora, poeta e cronista, né? A Andréa Estevam, que é assim, eu a conheço, ela é sensacional, é uma poetisa aqui de Roraima, maravilhosa, né? Ela até trabalha no Palácio da Cultura, na biblioteca, ela faz um tour bem legal lá com adolescentes. Ela está envolvida com os livros, hein? Ela chegou a fazer, ela estava me contando, ela fez um curso de poesia com a Elisa Lucinda, então, né, que é uma das maiores poetisas do Brasil, né? Quiçá do mundo. Se é do Brasil, é do mundo. Se você é um dos melhores do Brasil, é um dos melhores do mundo, porque nós sabemos que o Brasil é muito rico culturalmente. E é um dos maiores países do mundo também. Vai também estar Olivier Leviathan, que é artista multidisciplinar de Belém, com a performance que mistura som, movimento e cultura amazônica. Vai ter a Aravis, que ela é atriz, cantora e modelo, trazendo a representatividade, a riqueza da ancestralidade afro-indígena para a cena. Vai ter Brechó Eco Circular. Assim, porque a nossa produtora cultural é a Poene, que é ela que está organizando o sarau, ela que está essa parte mais artística, né? Porque ela é estudante de artes visuais, ela é artista também, ela faz performance, mas ela não pôde vir para falar do sarau, então eu estou passando aqui as informações que eu pedi dela. Vai ser lindo e maravilhoso. E de que forma que essa introdução, né, essa imersão mesmo cultural, social, ela tem, né, de contribuição para a transformação cultural e social da nossa sociedade, principalmente para essas mulheres que estão ali marginalizadas, que são a minoria, né, que somos nós mulheres nessa sociedade. Porque a arte, ela acaba... todo mundo gosta. É uma música. Então, é uma forma de você chegar a todas de forma mais simples e didática até, da música, do poema. A arte, ela emociona. Então, a emoção faz você refletir, faz você repensar coisas, né? A emoção que você vive. Ela entra em lugares, assim, que qualquer palavra não entra, né? Que às vezes você nem sabia que pensava ou que existia em você. Então, a arte tem um poder muito imenso. A gente só precisa levar, que aí é um desafio. E aí, você estava falando do que a gente fez uma oficina também de hip-hop com a Rafa Black. A Renfa promoveu essa oficina na periferia sobre o hip-hop e as mulheres no hip-hop. Nossa, foi muito linda, a Rafa é sensacional. Outra dica também de podcast para você. Não, vou já anotar todos os contatos já. A Rafa, ela é espetacular, é uma artista maravilhosa. Ela tem essa oficina de hip-hop sobre feminismo, mulherismo. Então, ela conta toda a história do hip-hop, como nasceu nos Estados Unidos, como é aqui no Brasil. Como é que chegou às mulheres. Aí ela vai falar como ela sofre, né? Porque ela é de batalhas, que é um espaço masculino, e é como ela está adentrando nesse espaço, como o machismo atrapalha um pouco, mas
como a gente fala, a gente não diz, a gente chora, mas a gente se levanta e vai, porque não pode voltar, que a gente tem que fazer conquista até para as outras gerações. Porque às vezes tem coisas que eu estou aqui lutando, você está aqui lutando com isso aqui, que a gente não vai chegar a usufruir, mas outras gerações vão usufruir. As minhas alunas lá do 9º ano vão chegar a usufruir, quando tiver na minha idade, elas vão estar em outro processo já. Então, não é pela gente, é por toda uma geração, por toda uma sociedade, é por um futuro, entende? Que é o caso da dignidade menstrual. É um assunto que na minha adolescência nunca se discutiu. Imagina na sua, né? Ixi, a gente não Maria. aprendeu, a gente não teve a aula sobre isso. Era aquele básico ali sobre educação sexual, ali as doenças, enfim. Mas sobre, em ciências, né? Em ciências sociais. Mas em relação a entender como se é conversado hoje com os adolescentes, é uma coisa recente, é desta geração, desse grupo agora que está passando pela adolescência. E eu venho acompanhando, né? Já tem lei agora federal sobre a distribuição de absorventes de forma gratuita, né? Nas farmácias populares. Mas é uma conquista também desse movimento feminista. Sim, com certeza. A gente tem muitas conquistas, né? Mas as conquistas elas não são definitivas, porque o conservadorismo ele é muito forte, organizado e poderoso. Então, por mais que a nossa sociedade seja a maioria de mulheres, mas quem emana poder, quem tem grande poder, você vê pelo Congresso. Até quando eu falo de política com meus alunos, eu falo sobre, não gosto de política. Gente, não gostar de política é o que eles querem. Na verdade, não existe nessa opção, né? Porque a gente está num sistema político. Falei, o que você come, o que você bebe, o que você estuda, o que você... Eles reclamam muito que inventaram uma disciplina nova, né? Que é projeto de vida. Eles reclamam muito que que não é desnecessário e tal. Pois foi uma decisão política. Foram políticos que decidiram que você tinha que estudar isso. Que até a gente fala, podia ser Libras, que era muito mais importante, né? É necessário para a nossa sociedade, que a gente tem muitas pessoas que são usuários, usam, né, a Libras, e a gente não tem isso nas escolas. É triste. E aí, eu tô falando, tudo é decisão política, e quem está decidindo por nós são homens brancos, ricos, eles decidem a nossa vida. Então, a gente tem que se interessar, a gente tem que entender, a gente tem que... Agora, lógico, nosso Estado é muito conservador. A gente tentou fazer uma campanha com a mulher negra do movimento. É muito difícil, porque até as pessoas do movimento vendem seus votos, por incrível que pareça, mas é verdade, aqui em Roraima é bem comum. Então, é bem difícil aqui a política nesse sentido. Mas a gente não pode desanimar. De limitar e fechar as portas para a expansão desse trabalho, né? Porque eles não querem mudar, são sempre os mesmos, né? Você vê o nosso... E não adianta ter 3 mulheres brancas lá que representam o poder masculino, então... a gente fala que o nosso voto não é mulher, nosso voto tem que ser feminista, porque se vai ter uma mulher lá que está reproduzindo o machismo, não vai adiantar para as mulheres. Então, aqui em Roraima é bem complicado. Em relação também só voltando um pouquinho, você falou que uma das grandes pautas, um dos grandes movimentos mesmo da organização da Rinfa é o trabalho dentro do sistema carcerário com as mulheres ali, que estão cumprindo alguma pena, né? E a gente sabe como é que funciona. Aqui também tem, até na sua camisa, né? Também tem, que é o movimento antiproibicistas, e a gente acaba que voltando a falar sobre o uso das drogas, né? Que está na ponta ali. Eu sempre vejo, e inclusive a Defensoria tem um trabalho muito específico em relação a isso, e eu aprendi depois que comecei a trabalhar aqui também, como que quem acaba sendo preso, quem está ali dentro do sistema carcerário, é a ponta, né? Quem é o chefe, quem comanda toda a distribuição, o sistema de tráfico no Brasil não é alcançado. Quem é alcançado é aquele pequeno usuário que acaba sendo preso, e a maioria da nossa população preta, parda e indígena no país. Isso reflete também nas mulheres, minorias. Porque a política de drogas do Brasil ela é extremamente racista, né? E a gente tem que entender que a questão do uso ela é uma questão de saúde pública, não é de segurança pública. Então, se a gente conseguisse mudar isso, porque ela é de saúde pública, mas o país não entende assim ainda.
Sim. Então, ela é uma questão de saúde pública e muito, muito, extremamente racista. Na verdade, só quer punir, né? Por isso que a gente tinha antiproibicionistas, usuários, principalmente, como você falou, né? Pretos, pobres e pardos das periferias, porque a galera branca rica usa até mais na frente da polícia, até sequer é questionada. Então, a questão não é as drogas, a questão é que é racismo mesmo, é punir pessoas, né? E muitas mulheres, tem muitas mulheres presas, às vezes, tem muita prisão desnecessária em relação a isso. Por que você considera isso? Um usuário, para que ser preso? Ele precisa ter só... A Renfa tem um trabalho, tem até uma escola de redução de danos em Recife, que a gente até quer conhecer, para trazer esse tema para Roraima. Ele precisa de acolhimento e de espaço de redução de danos. Não afeta a outro ou a violência em si. O que afeta a violência é o tráfico, justamente é porque é proibido, né? E aí, a Renfa tem esse trabalho. Sobre as encarceradas, não é... A gente tem várias pautas principais, na verdade. A gente tem uma escola fundada por a Ingrid, né? Que é de redução de danos, que trabalha nesse sentido. Então, muitos usuários, gente, são presos. Por quê? Para quê? Né? Agora teve essa nova lei que amenizou um pouco, mas ela é um pequeno passo, na verdade. Tem que mudar muita coisa. Tem que mudar muita coisa. Mudar essa visão, que é uma questão de saúde pública e não de segurança. E aí, quantas pessoas poderiam estar aí estão acumulando em presídios desnecessários, muitos, por ter sido pego por uma pequena quantidade, porque muitos usuários são... O que é droga, assim? Você vê o que faz mal mesmo, assim. Se você for pesquisar sobre as drogas que fazem mal, primeiro está... O álcool. O álcool. E é super... Por que ele é legalizado? Porque é do grande capital. Então, é o capitalismo que, na verdade, ele manda no planeta. Em relação a esse grupo que aponta, né, que é preso, e você falando de saúde pública, só para ver se eu entendi. A ideia, então, que é defendido pela Renfa e que está sendo difundido, é que seja uma situação de saúde pública para que essa pessoa que está ali sendo apenas um usuário na ponta, em vez de ser preso, mas passe por um tratamento, passe por uma terapia, um atendimento psicológico, para entender ali até onde... Aliás, como isso faz mal... e como controlar, talvez, né, ali o uso. Se ele quiser também, porque tem usuário que muitos usuários têm uma vida totalmente saudável e tranquila. Sim. Tá? Tem casos, porque a gente faz sempre pensar naqueles casos extremos, né? Sim. Mas a maioria dos usuários são pessoas que é professor, que é o enfermeiro, que é o médico, ele tem uma vida totalmente saudável, tranquila, familiar, que não afeta a sociedade, mas a justiça tem essa visão. Então, assim, lógico, quem precisa, por isso que existe a questão da saúde pública e de redução de danos para cuidar. E aí ver cada caso, porque cada caso é um caso, não tem como generalizar, né? Você deve conhecer, por exemplo, vários usuários. Sim. Né? Que é tranquilo, que tem uma vida social maravilhosa, tem um trabalho maravilhoso, que não atrapalha em nada a vida dele ou dela. Eu acho que todo mundo conhece, né? Sim. Então, parece que as pessoas querem esconder isso como se fosse... Não é, gente. É uma coisa totalmente normal. Agora, tem casos de pessoas que têm um adoecimento mais sério, ela precisa de um cuidado de saúde. Um acompanhamento. Um acompanhamento para ter uma redução de danos, para ver como aquilo ele pode continuar, mas não afetando. Mas a maioria das pessoas usuárias, elas têm uma vida totalmente normalizada, tranquila, trabalho, família, filho, vai no parquinho, convive, sabe? Só que parece que, devido a essa estigmatização, elas se escondem, elas não falam muito, aí acaba achando, só fica em ênfase aquele caso extremo. Mas eles são, se você for fazer pesquisa de verdade, essa é uma porcentagem bem pequena. A maioria
E a maioria das pessoas a que maioria dos conhece. usuários são totalmente... Você vai ver aqui nesse prédio, de certeza deve ter uns 15 ou mais usuários, por exemplo. Em relação a esse trabalho, né? A gente fala aqui sobre esse cuidado que vocês têm. Aliás, cuidado não seria a palavra, mas essa bandeira que é defendida. Como é que vocês pensam também em chegar a essas políticas públicas, né? Vocês chegam aliás, conseguem chamar a atenção das pessoas que estão no poder ali, de vereadores? Como é que consegue ter acesso a essas pessoas para algum tipo de reunião? Pois é, a gente... Esse que é o desafio, né? Isso, desafio. E também que como a gente é um núcleo novo, né? Porque a gente começou faz um tempinho, mas a gente parou, porque a mina que eu falei, que é a Leila, ela foi embora. E a gente retornou mesmo em 2023, em março de 2023. Tem um ano para fazer 2 ainda. Pois é, a gente retornou, a gente deu uma pausa e retornou com força total e tá... Isso aí, tudo começa aos pouquinhos. Mas como a gente faz várias... A gente tem uma reunião nacional, né, com todas as renfas do Brasil. A gente tem várias palestras, oficinas da renfa nacional. E aí, cada estado, elas fazem parte então, faz parte de conselhos. A ideia nossa aqui de Roraima é isso, a gente conhecer, saber quais conselhos, que é um espaço de luta por política pública. Então, a gente fazer parte de alguns conselhos do Estado para adentrar com nossas ideias feministas, a questão do antiproibicionismo. Então, a gente está nesse processo, né, de adentrar os conselhos. E a gente está participando também das manifestações que, como é um Estado pequeno, o movimento é pequeno, a gente acaba se unindo. Então, o movimento MST, o movimento... de mulheres negras também. Aí, quando eles fazem uma atividade e tal, vai todo mundo, né, de forma coletiva, a gente se ajuda por ser um Estado pequeno nesse sentido. Essa é a forma que vocês encontraram também de apoiar as mulheres de Roraima para ter mais essa visibilidade e autonomia. Sim, assim, aí não é... Lógico, tem outros movimentos, a gente acha bom que exista mais, assim... Nossa, seria maravilhoso que existisse, 1000, né, grupos, porque não precisa ser só precisa, né? Mas a pessoa, quando ela entende que o coletivo é maravilhoso, que o coletivo tem força, isso dá um avanço imenso para a sociedade. Mas até você colocar isso... Porque a sociedade é muito individualista, porque tudo ao seu redor te individualiza, né? Então, assim, a educação está fazendo muito isso, a mídia faz muito isso, te individualizar. Então, ter um senso coletivo é bem complicado, assim, porque não é fácil. Então, quando as pessoas perceberem isso, a força do coletivo, aí vai ter grandes avanços, todas as lutas das minorias. Mas então, tudo é em processo, né? Tudo está em processo, é uma pena que é lento. E em relação, voltando um pouquinho ao sarau, que vai acontecer agora... Sábado, lá na Germano Sampaio. Dia 7. Dia 7. 5 horas da tarde. Eu estava procurando aqui o horário. O que vocês têm de expectativa? O que vocês esperam que seja, assim, um feedback, resultado mesmo de quem estiver ali prestigiando? A mensagem, né? Que a vocês mensagem. Deixar. Sim. Conversando e fazendo convites na minha perifa, no meu bairro, na minha escola, eu estou muito feliz porque é a primeira vez que vai ter uma atividade de um movimento feminista como a Renfa, que vai ter pessoas que não foram atividade de um movimento feminista. Porque quando a gente vai em encontros tem uma palestra, tem um roda de conversa, não sei se você já foi, né? Geralmente é na UFRR, tal. Você vê as mesmas pessoas, as mesmas falas. Fica falando você para você mesmo, assim, né? E aí eu tô super feliz que a gente vai conseguir levar para o sarau pessoas, antes eu tô levando pessoas da minha escola, assim. Pessoas que não ouviram e não viram que isso nunca ainda. foram uma atividade assim. Tanto que eles perguntam, o que é sarau? E é uma coisa tão simples, se você for pensar, mas, né, eles não têm esse acesso. E aí professor, eu posso levar isso? Jéssica, eu posso levar aquilo? Eu posso levar meu lanchinho? Pode. Então, é acessar elas através da arte, a fala feminista, a defesa da mulher, através da arte e da cultura. Então, ele vai ter tudo num lugar só e vai se divertir, vai conversar, conhecer pessoas. É um espaço de alegria, é um espaço de compartilhamento e que você vai... de tranquilidade, na verdade.
E como você, né, como uma liderança, assim, claro, a gente estava até conversando aqui antes, nos bastidores, antes de começar, que não existe um coordenador, um diretor, todo mundo é liderança, né? Mas sendo liderança também, como é que você imagina o futuro da organização aqui no nosso estado? Olha, O sonho, né? eu tô bem animada. A gente teve agora porque é aberta. Você, por exemplo, Beatriz, está convidada a conhecer, depois se quiser fazer parte. A gente se encontra, faz um piquenique uma vez no mês e faz nossas atividades, que é organizar um sarau, que é organizar oficinas. Toda atividade nossa é aberta a todas as mulheres, né? E aí você também pode conhecer, se quiser conhecer a Renfa e tal, é muito legal. Aí, assim, a gente entrou novas minas, assim, elas vêm com energia nova. A Poene, que é a produtora desse sarau, junto com a Petricô também, que é outra artista. A Juliane, que é uma educadora popular da educação menstrual. Aliás, ela acabou de chegar de uma atividade desse sentido dela lá no Pará. Então, se você a convidar aqui, ela vai ter muito assunto para você. Que tem no Brasil todo os movimentos, e você às vezes é convidada a participar. Eu já fui a várias atividades pelo Recife, São Paulo e tal. Então, você aproximar mais pessoas, e o nosso sonho mesmo é que as mulheres da periferia conheçam e queiram participar. Então, o sarau vai ter essa oportunidade, que elas vão entender que é uma coisa simples, uma coisa para as mulheres só compartilhar e se acolher. Vai ser muito bacana. Então reforça o convite aí para todos que estão nos ouvindo. Então, convido. Eu sei que na cidade tem muitas atividades, assim. Ainda bem, né? Quando cheguei aqui em Roraima, era difícil ter atividades culturais. Hoje você vai ter várias. Isso é ótimo. É uma cidade grande, com muitos habitantes. Então, que bom que tem várias atividades culturais pela cidade. Mas a nossa é um sarau com artistas, com poetas, né? Roraimenses, com atrizes que vão fazer performances também do Pará. É um lugar de acolhimento, um estilo piquenique, que você vai poder curtir arte, cultura, com falas, né, poderosas e feministas que possam fazer cada um refletir. Então, eu convido a galera que estiver escutando aqui, né, a gente que mora ao redor da Praça Germano Sampaio. E também, gente, Boa Vista é uma cidade tão grande. Então, onde você estiver, dá para você ir tranquilamente. Tem essa coisa que, é perigoso. Gente, a Germano Sampaio não é perigoso. Eu sempre vou lá com a minha namorada e meu enteadinho de 2 anos e meio para brincar na grama ou para brincar no parque. Nunca tivemos problema nenhum. Então, essa coisa, esse preconceito que tem como se, porque é periferia, é perigoso, não é. Então, é um espaço, lá é um espaço de grama bem iluminado, vai ser super tranquilo, é bom conhecer. É uma praça com bastante atividades até. A praça, ele é uma praça enorme, tem várias coisas e é bem bacana. Eu que agradeço você estar aqui, ter compartilhado esse conhecimento conosco, né? Eu acredito que, e eu espero que sirva de reflexão, pelo menos, né, para quem está ouvindo. E parabenizo o trabalho de vocês, que continuem aí levantando outras mulheres e fazendo com que a nossa sociedade seja transformada e esse espaço que nós vivemos seja mais seguro para se viver como mulher. Tá bom, muito obrigada. Esse trabalho é maravilhoso, isso é muito importante, a divulgação e falar sobre, né? Porque geralmente as pessoas não falam muito no privado, então assim, falar no espaço público, falar na rádio é muito importante. Às vezes você nem sabe o quão importante isso é para as mulheres do país, porque como a gente fala no feminismo, é quando uma mulher se levanta, uma mulher conquista um direito, todas nós conquistamos, né? Então é muito poderoso isso e é muito importante. Parabéns, viu? Muito obrigada. E assim a gente vai encerrando mais um podcast Entrevistas DPE. Conversei hoje aqui falando, né, sobre a pauta do feminismo com a Francisca de Andrade, que é a liderança da Rede Nacional de Feministas Antiproibicistas, a Renfa, aqui em Roraima. Mais uma vez, muito obrigada. E eu lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e também no YouTube. Qualquer dúvida é só digitar Defensoria RR. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!